De distrito, a Vila do Divino Espírito Santo do Itapecerica. Depois a Henrique Galvão e daí a Divinópolis. Eu nasci em 1915, quando Divinópolis tinha 3 anos de emancipação política. Por conseguinte, Divinópolis é mais velho que eu, só 3 anos, e nós crescemos juntos. Que eu não saio, estou sempre trabalhando, sempre pelejando, é por aqui mesmo. E o Divinópolis está sempre junto comigo. Eu admiro a terra que eu nasci, porque aqui é bom de... Naquele ano, a nova cidade tinha 300 casas de telha. Alguns prédios sólidos e de construção moderna. 3 médicos, 3 farmácias, 1 dentista, água potável canalizada. Oficinas de sapateiros, ferreiros, marceneiros, etc. Uma capela com um cruzeiro aqui na frente, mas era um local de reunião dos divinopolitanos. A Matriz, a Praça da Matriz. Ai, meu Deus, é uma cidadezinha pequena, fraquinha. Em vista do que se vê hoje aqui, a evolução que vê hoje de Divinópolis. Rapidamente, a cidade tomou forma de município. Divinópolis já tem o aspecto de cidade moderna, com ruas largas e alinhada com capricho. Só uma companhia construtora, recentemente organizada em tão próspera vila, contratou a edificação de 400 prédios. Na chegada de novos habitantes, todos eram recebidos como se fossem de casa. Divinópolis tinha uma posição estratégica e que tinha um futuro, né? E Divinópolis, então, os divinopolitanos recebiam. Agora, esta recepção, ela era mais lenta à medida que chegavam, eram bem recebidos. A Nhazinha Epifânio, que morava nos arredores da estação da rede, ela tinha, porque a chegada do trem era uma festa. Você até comprava um ticket para entrar, né? E era uma festa. E tanto a saída quanto a chegada. Nas chegadas, a Nhazinha Epifânio, ela tinha o hábito de ir, acho que ela fisgava assim, as pessoas que seriam, que buscavam Divinópolis, sei lá, mas ela recebia cada um. Ela recebia, ela dava as boas-vindas, como ela tinha o hábito de passar telegramas para políticos, para o governador. Ela era uma mulher que tinha esse sentido do futuro, do crescimento da cidade. A participação dos que vieram de fora na construção da cidade se consolida. Divinópolis era um polo que atraía, que muitos já viam que a cidade teria um futuro realmente condizente com tudo que aconteceu, com o progresso da cidade. Aos que se mudam para Divinópolis é edificar-se. Que é edificar-se? Eu vim para cá em 1986 com um contrato profissional de ficar 3 anos. Estou desde 86 aqui. Uma cidade boa, uma cidade agradável, entendeu, né? O povo de mentalidade aberta. Então essas coisas todas me fizeram falar, vou ficar aqui em Divinópolis. Ao sair de Belo Horizonte e vir para cá era realmente querendo um lugar mais tranquilo e algum lugar que você pudesse contribuir. E o pioneirismo,
em tudo se revelou. E surgiu na Avenida 1º de Junho uma casa que abriu de comércio para vender verduras, frutas, ovos, enfim. Foi uma bala em Divinópolis. Todo mundo queria ver. O negócio da usina de álcool motor é o seguinte: em 1928, eu fui para lá, fichado como servente de pedreiro na construção da usina. Em 1932, inaugurou. Eles me passaram lá para dentro. Em vez de ser para construção, foi para produção. Logo me deram, eu fui lá para dentro, logo eles me deram uma seção lá, por nome fermentação. E nessa fermentação eu fui mexendo e fui virando, é daqui, é dali. Quando ela fechou, quando terminou a guerra, a gasolina veio com uma ambulância, não precisava mais do que ela fechou, eu era chefe geral lá na usina. Por causa da ferrovia, estabeleceu aqui oficinas de fundição. Aproveitando a ferrovia e mão de obra, o Joelino montou também a indústria dele. A usina de álcool motor porque ficava na beirada da linha. Geoff Perene fez a indústria dele, fábrica de macarrão, fábrica de manteiga, tudo em função da ferrovia. Naquela ocasião, quando meu avô começou a mexer com o cinema, eu já estava, né, na adolescência, assim, já começando a entender pelas coisas, e na época compramos um ou dois e fizemos 3 cinemas em Divinópolis. Foram 4, o Arte, o Divinópolis e o Popular era do vovô, e o Cine Alhambra de Soracácio. Mas era uma harmonia total, o cinema era tudo de bom que existia naquela época. A cidade era pacata, pequena, população também começando, iniciando, mas os eventos religiosos sempre traziam movimento aqui ao local, né? Pitanguê, Itapecerica, né? Cláudio, né? Cajuru, esse pessoal todo que vinha aqui, que formou antigamente Divinópolis, era um pessoal de muita religiosidade, familiar, né? Era um povo muito bom. Quer dizer, os franciscanos colaboraram, mas já havia também, a imigração foi uma imigração boa. Povo divino que aprendeu a conviver com diferenças. Em 1914 chegaram os primeiros batistas em Divinópolis, que foi o Lauro Carlos Ferreira, Manuel Lesbão da Silva e Osório Ferreira. E eles, para reunir, eles se reuniam debaixo de uma árvore. Os 3 se reuniam para cultuar a Deus. E quando ficaram conhecendo a família presbiteriana também. Aí começou a reunir na casa desse presbiteriano. Nós tivemos crise muito difícil aqui em Divinópolis com o reinado. Era uma discriminação com o reinadeiro. Até para ir ao centro da cidade nós não podíamos atravessar. Nossa festa tinha que ser feita pelos cantos aqui. Lá no centro não podia, não. Igreja católica, nem de jeito nenhum, não podia, não. Era proibida. Esta cultura marcou profundamente a cidade de Divinópolis. O congado, o reinado aqui são realmente muito significativos. Só depois do Concílio Vaticano II, com a valorização da religiosidade popular, é que esta cultura popular religiosa, essa religiosidade, foi também mais valorizada. Cultura de uma cidade que os frades holandeses descobriram logo no desembarque na estação ferroviária. Primeiro, atravessando em diagonal a praça da estação. Depois uma rua.
Ainda mais uma praça enorme, sem nada de enfeite. De lado, umas casas, uma escola, uma casa, com placa na parede e letreiro na calçada. Loja maçônica. Mais tarde, Lorival Dentista. Quase em cima, no fim da praça enorme, um templo. Primeira Igreja Batista. Dobramos para a esquerda mais uma vez. A Capelinha de Santo Antônio. E hoje, ao seu lado, o nosso convento. Do convento saiu boa parte da formação sociopolítica dos divinopolitanos. Havia essa influência de alguns frades na vida da cidade. Foi o período que foi Bernardino Leis começou com a CODAR, Coordenação de Desenvolvimento Rural, junto com o Posto de Saúde, com naquele tempo a CARC, o Emater, o Dr. Arthur Albino, a Dona Veneza, Ivone Guimarães e N. Azevedo, né? Participavam já de atividades de promoção social do homem do campo. Essas comunidades, sobretudo da região aí de Ermida, foram muito beneficiadas por esses. Eles iam lá como pessoal do posto de saúde para vacinar, para aplicar remédio, orientação de saúde. E, ao mesmo tempo, Frei Bernardino celebrava a missa, né? Incentivava então, né? E dava orientações, muitos dos escritos dele estão aí. Pode ser ainda lido, né? Das coisas que ele falava sobre saúde, clube de mães, né? E educação dos filhos, problema de saúde, prevenção para a saúde pública, essas coisas todas. Então já tinha muita participação nesse ponto, né? Os freis do santuário contribuíram para a efervescência cultural da cidade do Divino. Os franciscanos eram abertos à música e eles trouxeram, vamos dizer assim, um requinte, uma técnica de coral, de canto, de pintura. Celeste Brandão estava ali por perto, de literatura, Rosa de Freitas estava ali por perto. E eles tinham 3 publicações mais antigas, a Revista de Santo Antônio, o Jornal Semana e depois, nos anos 60, o Elo Seráfico, que era uma revista de vanguarda, onde a Adélia Prado publicou como franciscana, era o pseudônimo dela. Devagarzinho, viu, foi pela formação que esses frades tinham, né? Foram ampliando sua presença na vida da cidade, né? Os frades eram holandeses, quer dizer, um país bem desenvolvido, né? Culturalmente e intelectualmente, né? Na formação humanística, a Escola Normal Casa Santa foi um marco. Lá estudavam moças de vários pontos do estado. Passaram gerações e gerações aqui. Então foi uma época assim de muita novidade que a gente... O grupo de professores também foi renovado. A quantidade de professoras formadas aqui dentro foi muito grande, né? Sim. Agora não é tanto, porque o curso de magistério nem existe mais aqui no Instituto, mas era o único aqui da Redondeza, né? Sim. Tinha aluna de Bom Despacho, tinha de várias cidades em volta. Do entorno e de longe veio muita gente. Gente para construir, para formar a identidade divinopolitana. As pessoas vinham para a cidade e trabalhavam pelo bem da cidade. A cidade é uma cidade hospitaleira. Aqui todo mundo chega aqui e tem valor. Então, ele vem de longe e chega aqui, é acolhido, ele cria bem seus filhos, ele estuda, ele progride, trabalha. Quando eu comecei em 1954, os postes de luz eram no meio da rua e era de madeira. Ali não tinha casa não, tinha o instituto, a praça, a cadeia era na praça, do lado de cima, o santuário já existia. E o carro era um ou outro. E a cidade assustou a gente com o crescimento. Desde sempre foi assim. Entre 1932 e os anos 50, o trânsito se modificou. O comércio prosperou. Minha família veio para Divinópolis em casos muito engraçados assim, porque
Nós viemos assim, o primeiro a chegar foi meu tio Tianise, que abriu a Casa Orion, mas viemos assim numa pobreza total. Quando chegamos em Divinópolis, o dinheiro que nós tínhamos, né, que a minha família tinha, era para alugar uma loja, não dava, alugou-se então uma varanda na esquina ali da Goiás com o Antônio Olímpio. E com o dinheiro emprestado foi em São Paulo e comprou-se um tanto de retalhos. E começamos a campanha de vender o retalho, fazer o comércio. A gente frequentava só o Divinópolis Tênis Clube. Não havia outro, a não ser um cinema à noite, até as 9h30, todo mundo ia dormir. Frequentava o DTC, que era um tipo de um parque, né, de recreação para a juventude. Foi ali que nós começamos a aprender a ser gente com o professor Alberto Pequeno. Não me esqueço dele de jeito nenhum, que ele era muito exigente, muito rígido, muito disciplinador. A cidade deixou de ser vila. Quando eu estudei, ali na esquina, era o pasto da fazenda do Zé do Capitão. Sabe? Então, de vez em quando eles traziam gado para bater no matadouro, era lá perto da ponte. Eles atravessavam a cidade com os animais. Né? E às vezes eles estavam avançavam, viria, a gente morria de medo, né? Então descia por aqui, assim, e... Chegou a industrialização. Eu sou montador de fábrica de tecidos, né? Eu fui chamado para aqui para montar uma fábrica de coxa para o professor Carlos Altivo. A poluição era até uma virtude. Suas oficinas e fundições, siderurgias e fábricas de tecido soltam pela manhã e durante o dia fumaças que turvam o céu. A industrialização provocou a modernidade e festa, muita festa, para o cinquentenário. Nós chegamos aqui no ano de 1962, a um mês do cinquentenário. E pudemos assistir todos os festejos do cinquentenário, toda aquela preparação que foi feita, a cidade toda participou. Os anos 60 foram muito bons aqui. A cidade era... O Albert Roth falava que Divinópolis era a nova Cataguases, que tinha movimento estudantil, tinha semana de arte. Então eu estava, cara, aprendendo, né, com os mais, né, cinema, música. Então foi um momento, cara, impressionante da cidade. Os intelectuais estruturaram a futura vocação da cidade, a educação. A primeira foi a Faculdade de Filosofia, né? Também foi fundada por particulares, o professor Lara, o Carlos Altivo, né? Bom, depois a Escola de Direito e por último a Escola de Economia, com o professor Jadir Vilela, não é? Então, e depois dessas escolas, agora nós temos outra, temos a Unifenas, temos essas escolas que todas tiveram o alicerce nessas primeiras, não é? Aquela certeza que daria certo. Na década de 70, o boom da imigração. A taxa de crescimento de Divinópolis foi de 79,1%. Em 1974, quando eu me formei em eletrônica e telecomunicações, já preparando para casar, eu vim para Divinópolis trabalhar na construtora Santana, uma empresa que, na época do governo de Antônio Martins, fez toda a infraestrutura que dá suporte para o crescimento dessa bela cidade que é hoje Divinópolis. Naquela época trabalhamos reformando, reestruturando o esgoto sanitário, né, a pavimentação e toda a rede pluvial da cidade. E Divinópolis tinha sempre esse lado assim, dessa coisa das boates, da época da gente, da moçada nossa, né? Aqui mesmo na pracinha nós víamos o colégio, o Instituto era das meninas, né? E o São José dos homens, tinha mulher também, mas
Nós, no São José, dentro do São José, as salas eram separadas de homens e as salas de mulheres. E quando acabava a aula, nós todos vínhamos para a pracinha para encontrar com as meninas. Eu fecho os olhos e fico vendo a Savassinha, onde tinha o Asa Delta, onde algumas vezes eu e Davi Raposo, que é jornalista, é o jornalista ainda, o Davi, nós fechávamos o bar para fazer recitais de poesia. Divinópolis, a impressão que eu tinha a impressão que eu tenho hoje é que passou à margem um pouco dessa ditadura. Por exemplo, eu vi Os Cafajestes com Norma Bengo, minha atriz preferida. Era menor, vi no Cinearte, o filme passou aqui, quando ele era proibido no país inteiro, em Belo Horizonte, pela tradicional família mineira. Nos anos 80, uma crise na siderurgia impulsionou o setor confeccionista. O que observo melhor em Divinópolis foi a evolução da indústria de confecção, né? Uma coisa que a gente acompanhou toda a vida, desde 62. O setor confecção que originariamente com DNA familiar, fazendo parte integrante dessas micros e pequenas empresas de Divinópolis, que alcançam 95% das empresas de Divinópolis no entorno, com empregos médios até 10 ou 12 funcionários. Os anos se passaram, Divinópolis se tornou referência em diversos serviços. O Cefet ele veio para Divinópolis em 1996 e, sem dúvida nenhuma, veio com essa pretensão de ser um marco na história da cidade. Primeiro que foi a primeira escola federal a vir para a cidade, e em Divinópolis havia essa demanda grande, esse clamor para que nós tivéssemos uma universidade federal, recebêssemos cursos federais. Divinópolis já tinha essa característica, né, principalmente de uma cidade com forte investimento na educação, né, e eu acho que o que faltava, né, para esse tempo todo era uma universidade federal. A área de serviços, que me parece uma vocação clara de Divinópolis, educação, área de transporte, área de saúde, está se tornando, dentro da divisão econômica de Divinópolis, preponderante. Com muita possibilidade, a meu juízo de valor, de ser o segmento dos três, indústria, comércio e serviço, o mais promissor e o mais identificado com o DNA. Mas qual é o nosso DNA? De equilíbrio, de um urbanismo nascente, mas não ameaçador, não opressor, que me permitia ver em cada lado da cidade que eu olhasse, eu via o fim da cidade com uma montanha. Em cada rua que eu andava pelas manhãs, eu ainda sentia o cheiro das matas que estavam adjacentes, um perfume. A nossa história foi construída pela pluralidade de faces que formam a cara de Divinópolis. A nossa juventude, ela tem potencial, ela não é tão alienada assim. Eu acho que a gente tem um grande potencial e a gente pode mudar muito a política que tem. A gente tem sido muito negligente em relação ao Rio Itapecerica, que foi um dos motivos pela cidade ser fundada e que a gente não tem dado muita importância a ele. O foco deve ser crescer sustentavelmente, não só falando de ecologia, de meio ambiente, de poluição, mas também sustentavelmente. Por exemplo, Divinópolis não cabe mais carro. A gente tem 220 mil habitantes e enfrenta congestionamento nos horários de pico porque a quantidade de carro por pessoa é muito grande. Então é um problema que deve ser focado, já que a cidade tende a crescer ainda mais. Divinópolis com mais cultura será uma cidade muito melhor para todo mundo viver. Não ameaçador.